Bom dia, família. Eita Deus, hein? Caímos tudo da cama hoje, hein? Vamos para frente? Tem mais 300 cultos aí pela frente, a gente precisa ser objetivo que tem ceia, né? Deus é muito bom. Estou muito feliz. Setembro Amarelo, não negligencie isso, ok? Nós estamos lutando com várias pessoas deprimidas nos nossos dias. Se existe alguém perto de você nessa condição, não deixe de dar atenção a isso, ok? E se você é uma dessas pessoas, a igreja está aqui para poder te ouvir. Amém? Glória a Deus, amados. Muito bom que você veio, que bom que estamos juntos. Alguém nos visita pela primeira vez? Está aqui pela primeira vez? Ó, muito bem-vindo, em nome de Jesus. 8 da manhã visitando, hein? É crente mesmo. Seja bem-vindo. Nós estamos aceitando doação de beliches, tá, irmãos? Para os irmãos dormirem aqui de sábado para o domingo. Que eu cheguei aqui 7 horas, já tinha uma galera aqui. Impressionante. Muito bom. Ó, vamos falar um pouquinho, assim, eu vou tentar ser objetivo, né? Eu só quero dar um recado antes. Presta atenção. Alguns pais e mães, né, que agora estão com bebês pequenininhos, querem apresentar as crianças, os filhos. As apresentações nunca serão nos cultos das 8 da manhã. Porque o culto de 8 da manhã é o único culto que precisa terminar para iniciar o outro. E aí, se a gente faz uma apresentação, esse tempo, de fato, nos impede depois de ministrar a palavra, ok? Então, ou no culto das 10, ou no culto das 18h30, apresentação de crianças. Fechados? Vamos lá? Então, galera do YouTube, todos aqueles que estão nos assistindo também, nós vamos falar hoje sobre 2 bacias. Amém? Queria que você abrisse em João capítulo 13, verso 3. Vamos ter uma reflexão antes da ceia. Jesus, na verdade, queridos, na trajetória de Jesus na terra, até o momento da cruz, Jesus ele passa por essas 2 bacias. E ao passar por essas 2 bacias, nós aprendemos muitas coisas a respeito desse momento na palavra e na vida de Jesus. A questão é o seguinte, eu quero que você esteja atento, porque no final, a ideia é que você possa compreender qual das 2 bacias você quer levar para casa. Você vai levar uma. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, tá? João capítulo 13, verso 3, está no telão aí. Diz assim, ó. Jesus sabia que o Pai lhe dera autoridade sobre todas as coisas e que viera de Deus e voltaria para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou a capa e enrolou uma toalha na cintura. Depois derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Verso 12. Depois de lavar os pés deles, Jesus vestiu a capa novamente, retornou ao lugar e perguntou, vocês entendem o que eu fiz? Vocês me acham mestre e senhor, e têm razão, porque eu sou. E uma vez que eu, seu senhor e mestre, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo a ser seguido. Façam como eu fiz a vocês. Amém? Mateus 27 vai nos falar de outra bacia. João 13 está nos falando da bacia da humildade, onde Jesus ele pega uma bacia, mesmo sendo Senhor e Deus, mesmo sendo autoridade sobre os seus, ele se reveste de humildade e lava os pés dos seus. Agora Mateus 27, 21, 26. Vamos lá? Essa é uma outra bacia, que Jesus passa por ela antes da crucificação. Então o governador perguntou outra vez, qual dos 2 vocês querem que eu lhe solte? A multidão gritou em resposta, Barrabás. Pilatos perguntou, e o que farei com Jesus chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. Por quê? Quis saber Pilatos, que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto, crucifique-o. Pilatos viu que de nada adiantava em insistir e que um tumulto se iniciava.
Assim mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem, a responsabilidade é de vocês. Todo o povo gritou em resposta: que nós e os nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. Então Pilatos soltou Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Jesus, amados, teve um ministério na terra de 3 anos e meio aproximadamente, viveu na terra por 33 anos, desde o seu nascimento, a sua crucificação. E esses textos que nos falam desse momento na vida de Jesus, dessas 2 bacias, é uma realidade na vida de todo ser humano. Todos nós, amados, se tivermos a oportunidade de chegarmos, à maturidade, se nos tornamos homens e mulheres, nós vamos passar por esses 2 momentos na vida de alguma forma. Você sempre vai ter um confronto com a sua realidade a respeito de uma bacia de humildade e de uma bacia onde você pode lavar as mãos em relação a tudo aquilo que te envolve. Muitos de nós, às vezes, não percebemos esse contexto na vida, porque às vezes nós tomamos algumas decisões que aos nossos olhos parecem boas decisões, mas na verdade o que nós estamos fazendo é lavar as nossas mãos, porque nós não desejamos comprometimento e responsabilidade. Foi assim com Pilatos. Ele não desejava se comprometer com tudo que estava acontecendo e, por não ter esse comprometimento, ele lava as mãos. Eu quero pensar um pouquinho com você a respeito do significado dessas 2 bacias e queria que você, de fato, pudesse olhar para dentro de si. Que você olhasse um pouquinho para a sua história, para a sua trajetória, se as decisões que você tem tomado na vida, se os momentos dos quais, quando a palavra ou o reino de Deus te confronta, você sempre lava as mãos para que você seja o maior ou a maior beneficiada no processo, ou você de fato está disposto ou disposta a se despir de si mesmo em favor do outro. Essa é a grande questão dessas 2 bacias, porque, amados, nós às vezes temos muitos caminhos para explicar o porquê nós tomamos decisões na vida. E quando confrontados a respeito das decisões que tomamos na vida, eu e você quase sempre temos uma boa percepção a respeito do assunto. Temos uma boa desculpa a respeito das decisões que nós tomamos. Mas a palavra de Deus nos ensina, amados, que a maioria das decisões que nós tomamos é porque nós desejamos lavar as mãos em relação aos comprometimentos que devemos ter. Porque nós não estamos importando-nos com os outros, mas nós estamos pensando no resultado final da nossa alegria e da nossa felicidade. Nos parece que Jesus nos ensina um grande legado a respeito disso. Porque sendo Deus, ele não usurpou o ser igual a Deus, mas ele se revestiu de humildade, de graça e de favor. Queridos, quando nós falamos em lavar as mãos na Bíblia nos fala de poder, quantos sabem disso? Todas as vezes que você vai ver os textos bíblicos, você vai ver que as mãos estão ligadas ao poder que Deus dá aos homens, por conta dos dons que lhes foram concedidos. Através dos dons concedidos a cada um de nós, e Deus concede dons a todos os homens, Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4 nos diz que Deus, então, Jesus ascendeu aos céus e ele distribuiu dons aos homens. Esse é o primeiro engano que muitas vezes a igreja comete na sua trilha e na sua caminhada, na sua jornada na vida terrena. Sabe por quê? Porque a igreja às vezes tem uma percepção de que Deus concedeu dons à igreja. Deus não concedeu dons à igreja. Deus concedeu dons aos homens. Independente de credo e de religião, amados, os homens são dotados de dons porque é uma dádiva de Deus. Existem pessoas com diversos dons. Alguns têm o dom de nos irritar, de nos tirar do sério. Dom. É um dom que a pessoa tem, impressionante como ela tem habilidade com isso.
Dons, amados, é dado a todo tipo de pessoa, independente de qualquer religião e credo. Então deixa eu dizer para você, quando você olha para a Bíblia, você vai ver que pessoas, por conta dos dons recebidos, elas então começam a manifestar poder por meio das mãos. O primeiro homem na Bíblia que escravizou alguém é chamado Nimrod. Na Torre de Babel, quando houve a construção da Torre de Babel, esse homem é o cara que arquitetou tudo. A Bíblia vai falar que por conta do poder das suas mãos, ele passa a escravizar os homens que estão à sua volta. O poder nas nossas vidas, amados, às vezes nos coloca numa posição de acharmos que temos autoridade, mas não temos. Se você olhar para a nossa história da humanidade, em todos os períodos da humanidade, da raça humana, hoje, se você olhar para as pessoas que são dotadas de poder, elas assumem uma posição onde elas têm poder nas mãos. Por exemplo, às vezes um delegado, ele tem o poder para mandar prender, para mandar soltar. Um juiz tem o poder para mandar ou desmandar em relação a um tribunal, muitas vezes. A uma sentença, muitas vezes. Mas às vezes nós percebemos homens que são cheios de poderes nas mãos, mas eles não têm autoridade, nem mesmo dentro de casa. Porque, amados, poder não é tudo na minha e na sua vida. Clamamos tanto pelo poder, né? Queremos o poder, o fogo de Deus. Essas coisas Jesus tinha também. Jesus tinha poder. Porque Ele mesmo reconhece dizendo, e todo poder me foi dado nos céus e na terra e debaixo da... Quase que eu cantei de novo a música aqui, hein? Oh, hã? Você viu que eu acordo feliz, né? Deixa eu dizer, queridos, poder não é tudo. Às vezes temos poder, mas não temos autoridade. O que é autoridade então, pastor? A autoridade nos fala dos pés, queridos. Os pés nos concedem autoridade. Quando você vai para Isaías 52, capítulo 52, versículo 7, diz assim, olha, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam as boas novas e proclamam a paz. Como são formosos, dizem outras traduções. Como são felizes os pés daqueles... Então, Deus vai nos dando uma identidade. Ele está dizendo, se os seus pés proclamam o Evangelho, se você é uma pessoa que leva o Evangelho, a palavra de Deus às demais pessoas, se você é um missionário, se você é um evangelista, se você é um proclamador, se os teus pés fazem isso, então Deus está dando uma identidade para mim e para você. Ele está dizendo, vocês são felizes. Vocês são bem-aventurados. Agora Ele me deu uma identidade. As mãos me dão poder, os pés me dão autoridade. Você precisa entender isso. Queridos, Deus, Ele não brinca enquanto Ele está trabalhando em meio ao seu povo. Nós não queremos comprometimento com ninguém, e a falta de comprometimento ao longo do processo nos tira a autoridade que Deus deseja nos conceder. Às vezes nós tomamos uma decisão isolada. Uma decisão isolada passa, queridos. Mas às vezes nós firmamos a nossa vida em decisões equivocadas. Então, vai sendo escrito na sua e na minha história um legado de quem somos na nossa identidade. Então, quando você ouve falar de algumas pessoas assim, você já, fulano de tal, você conhece? A pessoa já desenrola um pergaminho a respeito da pessoa. Não, essa pessoa aí, cabeceira, tal, não pensa num homem de palavra, irmão. Aí não precisa de nota fiscal, não. Aí é no fio do bigode. Não é assim? Cara, aí é no papel de pão. O inverso também é uma realidade. Fulano, pai do céu, não entra não que eu vou falar para você, hein? Pensa numa bucha, não é? Vai, confessa seu pecado. Não pensa isso às vezes de algumas pessoas? Fala, é só o sangue do Cordeiro. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas começam a ser assistidas ao longo de uma trajetória de vida, não de uma única decisão.
Todas as pessoas que caminham junto com você e junto comigo, seja onde quer que nós estejamos, amados, elas não vão nos avaliar por uma decisão que tomamos. Elas vão nos avaliar por uma história que temos. Às vezes erramos numa decisão, mas temos autoridade para reconhecer que erramos e permanecer naquilo que Deus confiou nas nossas mãos. Mãos falam de poder, pés falam de identidade e autoridade. Romanos capítulo 16, verso 20, diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés, queridos, na caminhada. Os pés falam a respeito dos caminhos que você trilha, das decisões que você toma, dos lugares onde você pisa, das casas que você frequenta. É isso que fala os pés. Segundo, quem lava as mãos quer se livrar da culpa. Quem lava os pés assume a responsabilidade. A clareza em que Jesus trata desse assunto ao lavar os pés dos seus discípulos é muito grande. O texto era longo, queridos, e pelo tempo reduzido, eu pulei, mas no verso 8 do capítulo 13 de João, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, vou lavar seus pés. Pedro, né, queridos? Tem algum Pedro aqui? Tem? Essa geração não tem Pedro? Pode não ter no nome, né? Pedro falou: Senhor, o Senhor não vai lavar. Meus pés o Senhor não lava. Sabe o que Jesus falou para Pedro? Verso 8. Ele disse o seguinte: Pedro, se eu não lavar os seus pés, filho, você não tem parte comigo. E eu não tenho parte com você. Jesus, quando lava os pés dos discípulos, ele se compromete com eles. Eles passam a fazer parte um do outro. Amados, nós quando lavamos as mãos, nós queremos sumir ou fugir das responsabilidades que nós temos com o outro. É por isso que nós lavamos a mão. Quantos já ouviram aquela frase assim, cada um com seus problemas? Quem já ouviu? Está dormindo? 8 horas da manhã está dormindo? Meu Deus, passarinho que não deve nada para ninguém, 5 horas da manhã estava cantando. Agora, quantos já disseram isso? Ouviam uma coisa, tem uns corajosos aí que assumiram. Ouviam uma coisa, cada um com seus problemas, a gente fala às vezes, queridos. Sabe por que a gente fala às vezes? Porque nós somos assim, ao invés de nós nos comprometermos com as pessoas, nós desejamos lavar as nossas mãos. O cara demorou 40 anos para estragar o casamento dele, agora é eu que vou consertar? Jesus tivesse pensado isso a nosso respeito, hein? Onde nós estaríamos agora, se ele não tivesse se comprometido? Então, quem lava as mãos não tem parte com ninguém, mas quem lava os pés se compromete. Pilatos, queridos, ele tinha uma bacia própria. Pilatos era um homem de autoridade. Quando você olha para a vida de Pilatos, você vai ver que ele era um homem que ele mandava e desmandava pela autoridade que tinha. E ele manda trazer a sua própria bacia. Deixa eu dizer para você, quando você quer prejudicar alguém, você tem as suas próprias bacias. Não me coloca nisso. E nem coloca a comunidade nisso. Nem coloca Jesus nisso. Não coloca o evangelho nisso. Isso é um problema seu, você tem que assumir e você vai responder diante de Deus. Pilatos tinha a própria bacia. Ele falou: traga a minha bacia, porque eu quero lavar as mãos do sangue desse inocente. O que eu faço com ele? Deixa eu dizer para você, querido, querida, Deus nos trouxe aqui hoje para dizer para mim e para você que quando nós usamos as nossas próprias bacias para decisões próprias, depois nós não podemos ficar clamando em todo momento para que outros possam nos ajudar em decisões que nós usamos a nossa bacia e não desejamos ouvir os conselhos. Provérbios nos ensina, amados, na multidão de conselheiros há sabedoria. A sabedoria é uma dádiva, queridos. E muitas vezes eu e você somos sábios, mas nos equivocamos. Precisamos ouvir pessoas mais maduras no processo. O porquê que nós vivemos como vivemos, o porquê que nós como igreja fazemos como fazemos, o porquê que Deus nos salvou como um corpo e não nos salvou de maneira individual para vivermos isolados, o porquê que Deus fez de nós uma família, como Deus enxerga a mim, a você e toda a estrutura eclesiástica daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, as decisões que eu tomo agora, o que vai implicar daqui 6 meses?
O que vai implicar daqui a um ano? Você sabia, queridos, que toda bifurcação um dia ela era uma reta? Quantos sabiam disso? Houve um momento, queridos, em que a estrada ela só tinha um caminho. Mas nós precisamos, às vezes, de alguns caminhos alternativos para acessarmos lugares que não podíamos acessar. Então, antes dessa bifurcação acontecer, ela era uma única estrada. Mas agora, o crescimento vai fazendo com que tudo aquilo que precisa ser acessado precisa ter um caminho. Mas sabe qual que é a questão, queridos, da bifurcação? Nós estamos andando juntos. Hoje, você toma uma decisão e você não pensa na igreja. Eu tomo uma decisão, eu não penso nos demais. Não penso na minha família, não penso nos meus filhos, não penso no cônjuge. Nós tomamos uma decisão assim. Nós estamos caminhando agora, ainda estamos nos vendo. Mas os anos vão passando, um vai seguir reto. Mas o que tomou a bifurcação, com o passar dos anos, eles não conseguem mais se enxergar e se relacionar e se comunicar. Deixa eu dizer para você, ninguém faz nada por um acaso quando faz debaixo da perspectiva divina. Nós fazemos debaixo de uma palavra. Há uma palavra de Deus liberada para esta casa. Há uma palavra de Deus liberada para a sua vida. Há uma palavra de Deus liberada para a sua família. Cuidado com as bifurcações que você está tomando, porque a sua família pode sofrer um prejuízo eterno. Cuidado, porque haverá um dia na sua vida que você vai desejar retornar, não vai encontrar o caminho. Nós não podemos lavar as mãos, queridos. Deus está nos dando uma nação nas mãos. O Brasil é do Senhor Jesus. E o que nós fazemos numa cidadezinha do interior, insignificante para muitas capitais talvez, mas tem um peso enorme e eterno no reino celestial. Porque as vidas que são alcançadas pelo meu e pelo seu testemunho de comprometimento com a bacia de água e com uma toalha nos ombros, também são computadas no céu. Os céus não computam só as pessoas que são salvas nas capitais. O céu computa pessoas que são salvas em qualquer lugar remoto do mundo. Então, cuidado. Ó, que chuva abençoada, hein? Hã? Eita, glória, hein? Estava conseguindo respirar mais, filho. E olha que eu tenho condições boas para respiração, hein? Eu sou dotado de dons e graças nisso. Queridos, preste atenção. Poder se adquire com conquistas, autoridade se adquire com renúncia. É diferente, queridos. Jesus tinha poder, ele renunciou à posição de glória e encarnou. É a renúncia de Jesus que fez com que ele passasse a ter autoridade diante de Deus e dos homens. São as renúncias. Renúncias. O quanto você tem renunciado para que a igreja e para que o corpo seja abençoado nos nossos dias? Qual bacia você deseja? Você vai ter que escolher uma hoje. Em nome de Jesus. Amém? Terceiro, então revista-se de humildade. Quantas vezes saímos da igreja, saímos das células e seguimos a nossa própria vida sem nos comprometer com ninguém? A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, queridos. Nós precisamos parar de uma mentalidade que nós achamos que só nós choramos. Elias entra dentro de uma caverna, ele está com um problema com uma rainha chamada Jezabel, picareta, demoníaca. E ele entra dentro daquela caverna, e aí ele faz uma oração para Deus, e ele falou: Senhor, só sobrou eu. Deus falou assim: ô Elias, vou falar para você, eu estou com tanta coisa para fazer hoje. Começa não, com essa conversa torta não, sai daí, rapaz. Ele falou: mas como, Senhor, vou sair daqui? Ele falou assim: há mais de 7.000 joelhos que não se dobraram diante de Baal, você está achando que isso é a última bolacha do pacote? Nós não somos, queridos, a última bolacha do pacote. O mundo não pode girar em torno do meu umbigo. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amados, ser igreja. Presta atenção, quantos aprenderam, enquanto estiveram na escola, que existe uma diferença entre ser e estar? Aprendeu isso, né? Na escola? Existe uma diferença entre ser e estar. Né? Às vezes as pessoas falam, pastor, você está lindo. Eu falo, ó, filho, existe uma diferença entre ser e estar. Deixa eu dizer para você, nós somos uma igreja. Nós não estamos numa igreja. Ao ser uma igreja, nós precisamos perder a mentalidade de que estamos na igreja. Porque se nós somos independente de paredes, independente de eventos que nos reunimos ao mesmo tempo sempre juntos. Nós somos uma igreja. E ao ser igreja, então, eu e você precisamos entender a responsabilidade que nós temos no processo, do lavar os pés uns dos outros, naquilo que Deus está fazendo. Então nós devemos chorar com os que choram, amados, e nós precisamos perceber que se somos igreja, o que nós temos feito em relação ao lavar os pés daqueles que são difíceis? Sabia que existem algumas pessoas na sua família que elas são dificílimas em lidar com elas? Lembrou, né? Lembrou até o nome, você viu a cara da pessoa, né? Não, e você fez assim, elevou ao quadrado, né? Essa dificuldade. Existem, filhos. Presta atenção no que o pastor vai falar para você. Se você não lavar os pés dessa pessoa, quem vai lavar? Porque se ela é difícil para você que é familiar, imagine para os outros, que não tem responsabilidade nenhuma com ela. Nós temos que lavar, queridos. E as pessoas que mais dão trabalho para nós, na família e na igreja, são as pessoas mais carentes. É por isso que elas dão trabalho. Feridas emocionais diversas, inúmeras, feridas outras, pessoas problemáticas. Sabe o que elas estão clamando e gritando? Por atenção. Elas fazem todo um cenário, mas na verdade tudo quanto elas queriam era atenção. Nada mais que isso. Precisamos aprender a lavar os pés dos nossos irmãos e dos nossos familiares. Quando Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos, queridos, Jesus também nos ensina uma outra coisa. E você vai ver isso que lá no capítulo 21, nós estamos no 13, ele está lavando os pés dos discípulos, né? Só que Jesus, lá no capítulo 21, ele nos deixa também assim um grande ensino a respeito de como antes de você abordar alguma coisa, você deve tratar os seus. Jesus primeiro lavou os pés deles, capítulo 13. No capítulo 21, Jesus morre, os discípulos ficam frustrados, Pedro volta a pescar. Quantos se lembram disso? Pedro abandona o ministério e volta para a pesca. Mas Pedro leva com ele 7 discípulos para pescar, que eram os apóstolos. Ele pegou os caras e falou, rapaz, vamos parar com isso, vamos voltar a pescar. E os caras foram pescar com ele. Jesus, entendendo que havia lavado os pés deles, pelo manto da humildade, Jesus falou assim, olha, eu iniciei um processo na vida deles, e eu não posso terminar no meio, eu não posso parar pela metade. Jesus vai concluir isso. Os caras estão pescando frustrados, não querem mais voltar para o ministério, para o chamado. Jesus vai lá e fala assim, filho, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês pegaram um peixe hoje? Mas a Bíblia diz que Jesus, quando vai lá em João capítulo 21, ele acende uma fogueira e ele coloca um peixe para assar. Não se trata de discípulos de barriga vazia, sem antes alimentá-los. Onde você quer chegar, pastor? Quando nós nos comprometemos com alguém, a gente precisa alimentar esse alguém. O que é alimentar? O cara tem uma percepção errada de casamento, você tem que alimentar ele. Tem que dizer, olha, essa percepção sua está equivocada, filho. O cara tem uma percepção errada na vida financeira, você tem que alimentá-lo. Porque não se trata de discípulos sem alimentá-los. Jesus, ele se reveste de humildade, ele está disposto a se comprometer, mas ele também está disposto a discipular e ensinar. Ele está dizendo, filho, vocês estão com fome, a pior coisa que tem aqui é a gente tratar de vocês com fome. Quantos ficam irritados quando estão com fome?
Quantos estão com fome agora? Saber se você está irritado. O que acontece? Nós precisamos, queridos, entender o que Deus está fazendo. Ao lavar os pés dos seus discípulos, se comprometendo com eles, entenda qual que é a necessidade deles. Às vezes a necessidade não é fome, queridos. Às vezes a necessidade é muito específica. Existem pessoas que você só consegue lidar de fato e de verdade com elas depois que você as entende na essência, em essência. Eu faço atendimentos aqui de pessoas que estão devolvendo aquilo que Deus colocou nas mãos e confiou nas mãos delas, que elas estão no ministério e falam, olha pastor, eu não quero seguir. Ah, você não quer seguir? Tá tudo. Por que você não quer seguir, filho? Vamos marcar um tempo para a gente conversar? E no bate-papo a gente começa a perceber, você vai desenrolando o pergaminho, né? Você consegue chegar na raiz da questão. Falo, filho, de fato essa decisão sua não tem a ver com tudo isso que nós estamos conversando aqui? Aí a pessoa, pastor, na verdade é que tal. Aí você ajusta e a pessoa segue. Quantos estão entendendo? Nós precisamos, eu finalizo, acho que nós vamos conseguir em horário, hein? Eu finalizo dizendo para você o seguinte, olha, existem dois tipos de pessoas nesse contexto hoje, os que lavam as mãos e os que lavam os pés. Qual dessas pessoas você deseja ser? Como você quer retornar para casa? A igreja sempre perceberá, queridos, quando você já não ama e não se importa mais, porque você vai deixar ao longo da sua caminhada as renúncias. Quando nós estamos com uma bacia de água e uma toalha para lavar os pés e se comprometer com as pessoas, os que estão à nossa volta, eles percebem o nosso comprometimento. Mas quando nós agora tomamos uma bacia de lavar as mãos constantemente em relação a tudo, as pessoas também percebem. Então não sou eu e nem você que vai ficar apontando a pessoa, é a própria pessoa que se deixa fazer conhecida. Porque você até assusta com algumas pessoas que você está caminhando com elas há tempos. Às vezes uma coisa tão banal acontece e ela pensa tanto nela, que você fala, eu estou desconhecendo essa pessoa. Ela não é mais a mesma pessoa. É como se a pessoa que caminha contigo, ela pudesse dizer assim para você, cadê aquela mulher bíblica que eu conheci, que amava a igreja? Cadê aquele irmão bíblico que eu conheci, que amava os demais? Onde foi parar? O que está acontecendo? Igreja, Deus está nos despertando hoje e dizendo para nós onde nós estamos, o que está acontecendo. Por que não nos envolvemos mais? Por que nós não nos relacionamos com o corpo? Por que não nos entregamos à causa? Porque poder nos ajuda, queridos. Porque com poder eu posso fazer outros investimentos na causa, mas sempre preservando o meu coração, porque eu não quero me ferir. Então eu prefiro dar dinheiro para a obra. É bom também, porque a obra de Deus, nós sabemos disso, ela também é mantida pelo recurso financeiro daqueles que trazem. Mas deixa eu dizer para você, a obra, ela não é só uma organização, ela também é um organismo, porque ela é a igreja. O dinheiro é bom, mas ontem, por exemplo, nós estávamos aqui, no mutirão com alguns irmãos, nós estávamos 5 irmãos ali. Pensa num tempo precioso trabalhando na obra aí ontem. Porque a gente se ama, a gente conversa, a gente troca ideia, a gente conhece o outro, a gente ajuda o outro, a gente aconselha. Daqui a pouco nós estamos cavando o chão para passar cano, daqui a pouco está todo mundo sentado, conversando, falando de Jesus. Aí, né? Jura estava lá ontem, né, Jura? Bênção. Amado, se envolva, se comprometa com aquele que se comprometeu com você, Jesus Cristo de Nazaré. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Amém? Queria que você ficasse em pé. Pais com crianças no Kids, busquem os vossos filhos, nós vamos cear. Amados, que bacia você quer levar para casa hoje? Essa é uma decisão que você precisa tomar. A do comprometimento,
Ou você deseja lavar as mãos? Você precisa tomar uma decisão. Eu quero orar com você. Se você puder curvar a sua cabeça. E se você puder dizer para Deus o significado dessa palavra e desse confronto sobre você hoje. Se você puder dizer para Deus que bacia você deseja levar para casa e se posicionar nisso, certamente Ele te ouvirá. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, por esse tempo. Colocamos nas tuas mãos o que somos e temos. Nos comprometemos, ó Pai, e declaramos em nome de Jesus. Eu faço a minha própria oração. Senhor, eu desejo uma bacia com água, mais uma toalha nos ombros. Senhor, eu desejo me despir de mim mesmo e me comprometer com a tua causa, com o Senhor, com a igreja e com aqueles que o Senhor tem trazido sobre a minha vida. Senhor, eu quero colocar a minha própria e a vida dos meus irmãos nas tuas mãos e declarar, Senhor, que hoje de fato seja um dia de decisões e que a maior decisão que nós possamos tomar seja a da obediência em nos comprometer contigo. Assim nós te louvamos, te pedimos perdão porque temos lavado as nossas mãos a respeito dos nossos familiares, da igreja e dos nossos amigos, porque não desejamos dor de cabeça e não desejamos, ó Deus, estar dedicando tempo a isso, mas hoje nós renunciamos tudo e queremos ser diferentes. Assim nós te louvamos, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém, amados?